E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o professor Július de Filosofia e hoje eu vim falar um pouco com vocês aqui sobre a jornada do herói, beleza? Bom, do que se trata essa tal jornada do herói? Tem um cara, né, um cara chamado Joseph Campbell, que foi um jornalista muito famoso, né? E esse cara inventou esse conceito da jornada do herói. E de que se trata este conceito da jornada do herói? Esse conceito se encaixa em todas as histórias que nós conhecemos. Ah, como assim, professor? Todas as histórias? Bom, sabe, não somente as histórias de heróis, que a gente está acostumado aí com a Marvel, com a DC, né, Batman, Super-Homem, Homem-Aranha. Não somente essas, mas em histórias de humor, até mesmo em histórias de drama. Vocês vão perceber, claro, fazendo as corretas adaptações, que este conceito de Joseph Campbell, ele se encaixa nas histórias fantásticas que a gente conhece e também até mesmo em grandes histórias, as Ilíadas e tudo mais. Tá? Então, essas grandes histórias, e mesmo essas histórias que a gente conhece dos heróis, elas todas se encaixam nesse conceito e é isso que a gente vai ver hoje. Bom, esse conceito da jornada do herói, ele é dividido em 12 passos, 12 partes. Essas 12 partes, elas servem como uma espécie de ascensão, uma ascensão do herói. E quando eu falo do herói, pessoal, tá? Eu não estou querendo dizer exatamente o herói com poderes, como a gente conhece lá de Star Wars, dos heróis, né, como os heróis da Marvel, os heróis da DC. Esses poderes pode ser, por exemplo, uma melhor capacidade de entender um conceito. Esses poderes podem ser, por exemplo, uma melhor capacidade de lidar com as pessoas com quem você se relaciona, tá? Por isso que esse conceito ele se encaixa em todas as histórias que a gente conhece. Então, vamos ponto por ponto? Vamos passo por passo? Vamos começando então pelo primeiro passo, né, que o primeiro passo é o status cotidiano, tá? Seria ali aquele status de normatividade, o status quo, tá? Aquele status em que sabe quando a gente está tranquilo, naquela nossa zona de conforto? Inclusive, essa história é bem interessante para a gente entender a gente mesmo. Se a gente observar para a nossa própria história de vida, a gente vai perceber que a gente passou por diversas jornadas do herói. Mas sabe quando a gente está ali naquele nosso momento de descanso, a gente está bem, a gente está naquela nossa fase da vida que a gente fala, nossa, como eu estou bem. Ou então quando a gente assiste uma história de um filme, ou a gente lê um livro, em que a gente percebe que o personagem, logo ali no início da história, ele está muito bem, ele está tranquilão, sabe? Aí, do nada, surge alguma coisa, tá? E essa coisa que surge de repente para o herói se chama o chamado à aventura. Tá? Bom, só que o herói está bem, ele está tranquilo. E o que normalmente acontece, não somente com a gente, mas nessas histórias que a gente costuma assistir, que a gente costuma ler, que a gente costuma ver? Tá? No chamado à aventura é aquele momento de provocação. Acontece alguma coisa ali, ou sei lá, o herói descobre alguma coisa do passado, a gente descobre alguma coisa, ou indo pra gente, sabe quando a gente descobre alguma coisa que dá uma certa provocação na gente? Só que a gente fica meio assim, poxa, mas eu estou bem, tá bom, isso aqui me provocou, isso aqui é alguma coisa que tá ali, mas eu não quero olhar para isso. Acontece o chamado aventura, ou seja, o herói é provocado, o protagonista ele é provocado, né? Mas aí vem o terceiro passo da jornada do herói. O terceiro passo da jornada do herói seria a recusa, tá? Seria uma espécie de procrastinação. O que é o passo da recusa? Aquela fase em que o herói, que eu comecei a citar agora no segundo passo, em que o herói não quer participar daquilo ou que não necessariamente ele não quer, mas ele está adiando. Sabe quando a gente tem alguma coisa muito importante para fazer, a gente fica adiando? Ah, não, amanhã eu faço. Ah, não, agora eu vou jogar videogame. Ah, não, agora eu vou assistir um filme, eu vou me divertir com os meus amigos. Sabe quando a gente sabe que a gente tem alguma coisa importante a fazer, mas a gente fica adiando? Ou então quando a gente está assistindo um filme e a gente percebe que o herói está ali, caramba, o que eu vou fazer com isso? Eu vou viver a minha vida normalmente, eu não vou... Tudo bem, eu estou com isso aqui, mas eu vou viver a minha vida normalmente. Sei lá, no Homem-Aranha, quando ele começa a descobrir os poderes dele, a princípio, ele vai tentar ir para a escola. Pô, eu vou para a escola, eu sou uma pessoa normal ainda, poxa. Mas ali ele está começando a se descobrir, há uma espécie de recusa ainda, ele não entendeu o que ele faz com aquilo. Tá? No caso do Homem-Aranha, ou no nosso caso, quando a gente está procrastinando fazer alguma coisa, ou no caso de tantas histórias em que o herói dá uma certa adiada no problema. Bom, o quarto passo, então, pessoal, é o mentor. O que seria o mentor?
Normalmente, não sempre, tá? Mas normalmente nas histórias que a gente costuma assistir, ler, ou qualquer coisa, ou jogar, ou qualquer coisa do tipo, o nosso herói ou o protagonista encontra alguém. Normalmente esse alguém é um sábio, um velho, barbudo, como no Star Wars lá, quando o Luke se encontra com o Obi-Wan Kenobi, e aquele velho vai tirar ele daquela zona de conforto dele e vai explicar algumas coisas para ele. O mentor vai mostrar para a gente que a gente tem que encarar essa problemática que surgiu lá no segundo passo. A gente não pode ficar procrastinando, a gente não pode ficar negando esses problemas. Tá? Esses problemas que vão surgindo para a gente, o mentor vai ser responsável por mostrar isso para a gente. Como eu falei, o mentor normalmente é um velho que aparece, uma pessoa mais sábia, um professor ou qualquer coisa do tipo. Tá? Mas nem sempre é assim. Às vezes o mentor é uma reflexão que o personagem tem, às vezes o mentor é uma criança que chega para a pessoa e fala alguma coisa que nossa, como eu não tinha pensado nisso, sabe? Às vezes é uma determinada situação em que acontece, em que a gente vai começar a observar tudo o que está acontecendo e aí finalmente a gente cede e a gente desiste da procrastinação, a gente desiste do que está acontecendo com a gente de ruim e o que está provocando a gente está negando e a gente finalmente vai para frente. O mentor vai mostrar para a gente que a gente tem que encarar a problemática que surgiu no segundo passo. Tá? O mentor ele vai mostrar para a gente que a gente pode, que a gente é capaz e que não só a gente pode, a gente é capaz, mas que é necessário encarar esses problemas. Bom, pessoal, agora que a gente entendeu esse quarto passo, bora para o quinto passo. Tá? Esse quinto passo da jornada do herói se chama a primeira travessia. Tá? A primeira travessia é um momento, uma fase da jornada do herói em que ele vai encarar os seus primeiros problemas, os seus primeiros desafios vão começar a surgir. Tá? Bom, no nosso caso, vamos supor, ali você está precisando muito passar em uma prova, vamos supor. Se você está precisando muito passar em uma prova, bom, os seus primeiros desafios são os exercícios, as tarefas, tudo que você precisa fazer ali a princípio. Esses primeiros desafios que você vai fazer vai te auxiliar, vai te ensinar a lidar com as suas capacidades. É o momento em que a gente vai aprender a lidar e vai descobrir as nossas capacidades com uma maior eficácia. O mentor, ele vai mostrar pra gente, olha lá, você tem capacidades. E nesse quinto passo a gente vai aprender a lidar com essas nossas capacidades. É mais ou menos ali, por exemplo, na história do Homem-Aranha, quando ele finalmente aprendeu a lidar com os poderes dele, ele vai lá tentar lançar a teia e tudo mais, e aí quando ele começa realmente a balançar nos prédios e tudo mais, agora ele tem os primeiros desafios, que é encarar o balance nos prédios. Quais são os nossos desafios? Às vezes os nossos desafios diários é lavar uma louça, limpar um chão, às vezes é aprender um determinado conteúdo, às vezes é encarar uma determinada dificuldade no trabalho, encarar uma determinada dificuldade em algum relacionamento que a gente tem. Só que são dificuldades menores, tá? São dificuldades que vão ensinar pra gente que a gente é capaz, que a gente pode encarar sim aqueles desafios que surgiram lá no início, lá na segunda fase, tá? Quando as primeiras provocações surgiram, ele vai começar a perceber que sim, ele é capaz, ele não precisa procrastinar. Então, é para isso que serve a quinta fase da jornada do herói. A sexta fase da jornada do herói, pessoal, vão ser ali testes, não somente a continuação da quinta, testes que vão fazer ele encarar os problemas, mas também testes relacionados às pessoas que nos cercam, às pessoas que cercam os heróis, das histórias que a gente assiste. Tá? É ali em que o herói vai identificar quem é verdadeiramente amigo dele, quem é o verdadeiro inimigo dele. É ali que ele vai identificar o chefão final, vamos supor assim, no caso de um jogo, ou de uma série, ou de um filme, que identifica o verdadeiro inimigo. Às vezes o verdadeiro inimigo é a gente mesmo. Às vezes o verdadeiro inimigo, como nos filmes, é um vilão. Às vezes o verdadeiro inimigo é uma determinada situação que você tem que enfrentar, que você não quer enfrentar de jeito nenhum. É alguma coisa que está na sua vida que está te incomodando muito. Sabe? Você até encara aqueles desafios menores, mas tem alguma coisa ali que está te impedindo de seguir em frente e você não consegue. E aí que você vai identificar isso. É nesse sexto passo que você identifica isso e você começa a conhecer esse verdadeiro problema. E você começa a identificar quem são os seus verdadeiros amigos, quem são os seus verdadeiros companheiros e aliados e quais são aqueles, às vezes, possíveis inimigos que surgiram na fase anterior que passam a se tornar aliados. Bom,
Isso acontece nas histórias, mas isso também acontece bastante com a gente, pessoal, tá? A gente, às vezes, encontra na nossa vida ali pessoas que às vezes a gente gostava demais, tá? E essas pessoas acabam que, sabe, demonstram certas características que a gente percebe que não é tão interessante assim para a nossa vida, que tem um certo problema. Bom, pessoal, então bora para o 6º passo da jornada do herói, tá? Nesse 6º passo é o passo do testes. São os testes de aliados e inimigos. Tá? É nesse passo em que a gente não só vai dar continuidade, aquele 5º passo em que a gente ainda vai ter desafios, mas esses desafios vão vir com um certo plus, vamos dizer assim, com um acréscimo. Tá? E esse acréscimo o que é? É justamente a identificação das pessoas que nos cercam, das pessoas que cercam aquele do herói, do livro que a gente está lendo, do filme que a gente está assistindo, da série, do jogo, não importa. Tá? É nesse passo em que vai ser identificado aquelas pessoas que realmente estão do lado do protagonista ou aquelas pessoas que estão contra o protagonista. Tá? Nesse passo, agora indo um pouco para a gente, sabe quando a gente tem ali uma determinada situação na nossa vida em que a gente tem uma certa dificuldade em lidar com algum problema e a gente começa a identificar pessoas que realmente são nossas amigas ou começa, sabe, quando a gente às vezes achava que alguém que a gente não gosta muito, acaba que se mostra alguém interessante, alguém que pode ser um amigo para a nossa vida? Bom, então, é nesse passo da jornada do herói que a gente vai fazer essa identificação das pessoas que nos cercam, dessas situações que envolvem não somente o herói, mas todos aqueles que acompanham o herói. Nas histórias que a gente costuma assistir, ou que a gente costuma ler ou jogar, a gente percebe que o herói, né, o protagonista, ele tem pessoas, né? Ele não está sozinho, a história envolve outras pessoas. E é nessa fase em que vai haver a identificação correta de tudo isso, tá? De cada um desses inimigos, de cada um desses amigos, e também a gente vai identificar nessa fase o nosso mais profundo desafio, tá? Ou o mais profundo desafio dos inimigos, tá? Sabe ali no final dos Vingadores, do primeiro filme dos Vingadores, quando o Thanos aparece ali no pós-créditos? Pois então, é mais ou menos ali que surgiu o grande inimigo. O primeiro grande inimigo foi identificado, mas ainda não foi identificado pelos heróis, foi identificado por quem está assistindo, né? Mas os heróis vão identificar depois, bem depois, esse verdadeiro inimigo, né? Então, é essa fase, que normalmente é uma fase bem longa, que vai haver a identificação de todos os amigos para ver quem é que no verdadeiro desafio, no grande desafio, vai estar do seu lado e quem é que vai estar contra você. Então, esse 6º desafio é essa identificação, não somente dos seus aliados e dos seus inimigos menores, mas também do desafio superior, aquele grande problema, aquela grande problemática que a gente tem que enfrentar em algum momento da nossa vida ou que o herói ou o protagonista vai ter que enfrentar em algum momento da história em que a gente está assistindo ou jogando. Foi bem no finalzinho. Tá, beleza. Será que dá pra... Foi assina jogando, acabou. Dá? Não, beleza. Tá. Bom, então, pessoal, bora pro próximo passo, tá? Que é a aproximação da caverna oculta. Esse é o 7º passo da jornada do herói. Esse 7º passo da jornada do herói é mais ou menos nas histórias que a gente acompanha, quando o protagonista, o herói, ele fica num momento introspectivo. Por que é caverna oculta? Essa caverna oculta é algum lugar, pode ser a própria mente, mas pode ser um lugar, né, físico específico, em que o personagem, ou a gente mesmo, a gente também pode identificar isso para a nossa vida, a gente fica mais pensativo, fica mais introspectivo, refletindo sobre tudo que se passou até agora na jornada. Já aconteceu bastante coisa na jornada, né? Identificação de inimigos, você estava muito bem lá, tranquilão, e do nada aconteceu problemas. E aí surgiu um cara, ou surgiu alguma situação na sua vida em que mostrou que você tem sim que enfrentar esses problemas. E sabe, você começa a refletir sobre tudo isso que se passou, e você começa a ver os seus poderes, e falar, então eu posso usar os meus poderes assim, assado. E os seus poderes que eu estou falando, não necessariamente poderes místicos, poderes mágicos, mas às vezes uma capacidade sua, sei lá, de calcular melhor, uma capacidade sua de lidar com as pessoas melhor. Eu posso lidar com esses problemas, e tudo isso que se passou, olha só, tudo que eu encarei, sabe, eu tenho sim as minhas capacidades. Ou seja, é nesse momento em que o herói vai crescer como indivíduo, ele vai crescer como pessoa.
Então, o herói, tanto nas histórias como a gente, tem determinadas fases da nossa vida, ou dos heróis que a gente assiste, em que ele vai parar um pouco e vai pensar em tudo que aconteceu, vai refletir. Sabe quando tem nos filmes aqueles flashbacks? Que o personagem vai, naquele momento eu fiz isso e tal. Ou a gente fica refletindo em algum momento, que a gente para na nossa caverna oculta, na nossa mente, ou sei lá, no nosso quarto, em algum lugar que a gente se sente confortável, e pensa, poxa, tem isso aqui que eu preciso fazer, tem isso aqui que eu preciso, sabe, seguir em frente e tudo mais. E tem aquele desafio, caramba, eu tenho esse ainda desafio pela frente. Mas tudo isso se passou e eu posso, eu sou capaz, eu consigo. Então, é nesse momento em que tudo isso vai vir. Os temores vão vir, os medos vão vir, né? Toda aquela problemática que gira em torno de toda essa história que está acontecendo vai vir. E é esse momento em que ele vai refletir de tudo que ele superou e que ele é capaz de superar. Então, essa fase de reflexão, introspecção, é a fase em que vai pensar sobre tudo o que aconteceu. Bom, pessoal, o 8º passo é a aprovação suprema. O que seria essa aprovação suprema da jornada do herói, que é o 8º passo? Bom, neste passo, neste momento, nesta fase, sabe aquilo que eu estava falando lá no 5º passo, que ele vai identificar? No 6º passo, aliás, que ele vai identificar o grande desafio, o grande problema. Bom, é exatamente nesse momento em que aquele grande desafio não vai ter como mais deixar para trás, não vai ter como mais, ele vai ter que encarar esse problema. Nesse momento do grande desafio, o herói vai ter que usar tudo que ele aprendeu até o momento, ele vai ter que ter ajuda dos aliados, ele vai ter que ter ajuda das pessoas que ele identificou como boas, e ele vai ter que já ter superado os inimigos, os inimigos menores, no caso. E o grande desafio vai vir. Sabe quando a gente faz aquela prova muito difícil, que a gente estudou muito tempo para poder fazer? Esse é o momento da jornada do herói, do grande desafio. Ou, sei lá, nas histórias individuais dos heróis, sabe lá o Homem de Ferro, quando ele vai enfrentar o primeiro vilão, lá no primeiro filme dele, o Homem de Ferro de 2008? Pois então, quando ele enfrentou aquele primeiro vilão lá, que era, olha só, na jornada do herói do Homem de Ferro, era um amigo que lá na fase de identificação, ele identificou que na verdade não era bem um amigo, era um inimigo. E aí ele teve que enfrentar, ele teve que fazer essa provação suprema. Tá? Ele teve que enfrentar no término de tudo que se passou até o momento, esse grande problema. Bom, pessoal, então, vamos continuar, tá? A partir agora do 8º ponto, 8º passo da jornada do herói. O que seria esse 8º passo da jornada do herói? É nesse momento em que aquilo que foi identificado lá no 6º passo pelo herói, lembra que ele identificou quem eram os seus inimigos e quem eram os seus amigos, e ele identificou que tinha um problema muito grande para ele encarar? Bom, é agora, no 8º passo, em que finalmente ele vai encarar esse problema maior, esse problema supremo. E, para poder fazer isso, o herói ele vai ter que usar tudo que ele aprendeu até aquele momento. E todos os aliados vão ter que estar do lado dele, e tudo vai ter que cooperar para que ele possa superar esse grande desafio que está com ele. Tá? Para mérito de exemplo, sabe quando a gente está precisando estudar muito para uma prova? Tem alguma prova que a gente precisa fazer e a gente estudou exaustivamente para aquela prova e finalmente chegou o dia da prova. Essa prova é o desafio supremo. E naquele momento da prova você vai ter que usar tudo que você aprendeu. Até aquele dia da sua vida você vai ter que usar. Tanto emocionalmente falando, quanto logicamente falando, quanto em relação a todos os conteúdos que você estudou, tudo vai ter que ser usado ao seu favor. Senão, você não vai conseguir superar aquele desafio. Tá? E, como eu estava falando dos aliados e tudo mais, sabe aquelas pessoas que no dia da prova ajudam a gente? Falam, você está bem, você precisa de alguma coisa e tudo mais? Esses são os nossos aliados. Sabe? Então, acontece os pequenos inimigos do dia a dia, lá da prova que a gente tem que estudar, e aparece um problema que a gente tem que enfrentar e tem que abandonar por um instante os estudos e tudo mais, e são os pequenos inimigos. Mas aí surge o dia do grande desafio. Surge o dia que você vai ter que superar o problema maior, que é a prova, a grande provação. E eu estou falando aqui da prova porque acontece com a nossa vida, mas a gente identificando isso nos heróis, a gente vê isso também. Lembra do Homem de Ferro, lá de 2008? O Homem de Ferro, ele estava conhecendo, tem todo o processo da jornada do herói no Homem de Ferro, se você parar para observar. Ele começou lá, estava tranquilão, aí ele foi sequestrado, ele teve problemas, aí ele teve que lidar com aquele problema, ele houve uma negação no momento, por um determinado momento. Aí surgiu o mentor, que foi o homem velho lá, que ajudou ele a lidar com aquele problema e mostrou para ele que ele era sim capaz de superar aqueles problemas.
tá? E aí eu pode ir continuando aí nos passos da jornada do herói do Homem de Ferro. Mas lembra, sabe o cara lá que ele enfrenta no final do filme? Aquele cara é o desafio supremo do Homem de Ferro. É o 8º passo do Homem de Ferro. Tá? Todos os heróis, em suas histórias individuais, né, nos filmes individuais dos heróis da Marvel, vocês podem fazer essa relação até o 8º passo. Tá? Do 9º passo para frente é os filmes que eles estão juntos, beleza? Mas vamos continuar aqui no 8º passo e olha lá, ele enfrenta esse grande desafio, ele teve que usar tudo que ele se esforçou para conseguir, o Homem de Ferro quase morreu, mas no final ele conseguiu superar aquele último desafio, com todas as ajudas dos amigos dele, com a ajuda lá do cara que virou Visão, né, que era a inteligência artificial que ele usava na roupa, da Pepper Potts. A gente também tem os nossos desafios, que a gente tem que superar todos os dias, e aí na prova final a gente tem esse grande desafio, que é o 8º passo da jornada do herói. Bom, pessoal, então bora para o 9º passo da jornada do herói, que é a recompensa. Tá? Bom, é o momento também do herói se recuperar. Não só a recompensa, mas não só a recompensa, mas é o momento do herói se recuperar de tudo que aconteceu, de tudo que se passou. Né? Bom, é nessa fase em que o herói vai estar lá com a premiação dele, tá? Que ele finalmente vai conseguir o que ele verdadeiramente queria, que, vamos supor, na prova, na nossa vida. A gente passou naquela prova. Bom, passou na prova. Essa é a nossa recompensa. Mas é esse momento que a gente vai se recuperar, a gente vai descansar. Poxa, finalmente... Poxa, finalmente eu consegui superar esse meu desafio e agora eu vou descansar, vou assistir um filme, vou jogar o jogo que eu queria jogar, vou fazer o que eu queria fazer. Agora eu vou contemplar tudo que eu queria. Né? Tudo aquilo que eu estava pensando em fazer antes da prova, eu agora vou fazer. Vou sair com os meus amigos, vou jogar os jogos que eu queria, vou assistir os filmes que eu queria. Enfim, eu vou descansar. Tá? E também esse 9º passo, ele vai observar a sua premiação, e a premiação que eu digo, o grande prêmio final, não é necessariamente um troféu, uma medalha. Pode ser a conquista de uma prova, pode ser um herói, um vilão que você venceu, né, no 8º passo, como no caso do Homem de Ferro, e agora ele finalmente pode colocar em prática tudo que ele sempre quis. Então, colocar em prática tudo que o Homem de Ferro sempre quis é a recompensa dele no final do filme, né? E ele dizer que ele é Homem de Ferro, eu sou Homem de Ferro. Então, ele ali vai contemplar as recompensas por tudo que se passou. Será que vai ter que... Vai, né? Porque eu falei... Não, vai. Beleza. Saiu. Tá. Bom, pessoal, então vamos para o 10º passo da jornada do herói. O 10º passo da jornada do herói é o caminho de volta. Tá? É nesse 10º passo em que vai haver uma coisa muito parecida com a caverna da contemplação. Lembra lá nos passos anteriores em que o herói teve que parar um pouquinho, teve que refletir para que ele ia enfrentar um grande desafio e tudo mais? Esse 10º passo é semelhante àquele passo. Tá? Por que é semelhante? Porque nesse passo ele agora também vai refletir durante o caminho de volta. E esse caminho não necessariamente é uma estrada, tá, pessoal? Às vezes é um momento em que ele está conversando com alguém. Às vezes ele está conversando com alguém sobre tudo que se passou. Fala, caramba, olha só tudo que aconteceu. E, poxa, um dos aliados, poxa, tudo isso que aconteceu e eu estou aqui agora. Teve essa premiação do que houve e tudo mais. E é nesse momento em que a gente vai descobrir qual é o caráter do personagem. Tá? Se é um caráter mais individualista, se é um caráter mais plural, mais contemplativo, se é um caráter mais acolhedor, né, para ele dividir essa premiação que ele ganhou no passo anterior com as outras pessoas, ou se ele vai manter essa premiação só para ele mesmo. Né? Então, nesse momento, ele vai pensar sobre tudo que aconteceu, ele vai refletir e a gente vai descobrir qual é esse caráter do herói. É nesse momento, mais ou menos, que a gente descobre quais são os traços mais profundos da personalidade dos heróis que a gente está vendo, dos heróis que a gente está assistindo, lendo, jogando, ou na nossa própria vida. Sabe quando a gente tem, sei lá, vamos supor, a gente ganhou ali, né, um determinado presente
no dia do aniversário, e aí você tem um banquete, um banquete não, uma cestinha, vamos supor, uma cestinha de guloseimas. Aí você tem a opção de manter essas guloseimas só para você mesmo ou de dividir com as pessoas que te cercam. Tá? É nesse momento que você vai descobrir isso do herói, esses caráteres mais íntimos, sabe? mais profundos do herói no que se trata da personalidade dele, do caráter dele. Então, ele não só vai pensar sobre tudo o que se passou até aquele momento, mas ele vai conversar com os seus aliados e possíveis inimigos agora podem se tornar aliados nessa fase também. E porque às vezes os inimigos reconhecem nessa fase tudo que o herói passou e aí vai se tornar aliado dele. Isso acontece em algumas histórias, às vezes, quando no primeiro filme, por exemplo, um personagem é um inimigo, aí no segundo filme, aquele mesmo personagem se tornou um aliado. Porque nesse 10º passo, esses outros personagens, às vezes até inimigos até o momento, começam a identificar os valores do herói e falam, não, poxa, eu acho que eu vou seguir esse cara é interessante, ele pode ser meu amigo, ele pode ser meu aliado também. E aí que o herói vai captar novas pessoas, vai conversar com as pessoas que já eram aliadas, vai identificar como ele deve usar essa premiação dele. Tá? É nesse 10º passo, então, que você vai entender melhor as características mais profundas do herói. Deixa eu ver... Tá. Bom, pessoal, no 11º passo, que é o passo da ressurreição. Tá? Esse passo da ressurreição é um passo inovador. Aqui é mais ou menos, sabe quando no segundo filme, no terceiro filme dos heróis, eles encontram alguma coisa que é, assim, incomparavelmente muito pior do que o 8º passo, que ele teve que enfrentar o grande desafio? Sabe? Quando a gente vê uma história, vê um jogo, e a gente enfrentou alguns grandes desafios, mas aí aparece o desafio, assim, tem o desafio supremo e tem esse desafio do 11º passo. Nesse 11º passo é o momento em que ou o primeiro vilão, né, o primeiro problema vai ressurgir, por isso que se chama ressurreição, ou o herói, para enfrentar aquele problema, ele vai ter que, às vezes, morrer e renascer para poder surgir aquele problema. Existem algumas histórias em que literalmente isso acontece, como, por exemplo, a história de Dragon Ball lá, quando o Goku ele literalmente morre e depois ele vai ter que voltar morto para poder encarar um problema muito maior. Esse é o momento da ressurreição, em que aí o Goku vai ter que renascer, ele vai ter que ressurgir para poder encarar aquele problema. Ou a gente, sabe, quando às vezes a gente se sente bem triste, ou tem fases muito complicadas na nossa vida, a gente se sente muito mal. E alguma coisa acontece que a gente vai identificar que, poxa, agora eu vou conseguir. Às vezes você está lá no fundo do poço, está triste, está muito mal, mas você ganha forças com todos aqueles seus aliados e com toda a história que se passou e você resolve encarar esse problema ainda maior. E é aí que você ressurge, você nasce com ainda mais força, você nasce com um poder ainda maior. Ou um poder ainda maior de encarar tudo o que aconteceu, ou um poder ainda maior, no caso dos heróis, que é de entender como ele funciona em todos os sentidos e usar a força dos seus aliados para poder encarar isso. Sabe o Goku também, agora voltando para Dragon Ball, quando ele tem que fazer a Genkidama e ele pede ajuda de todo mundo? Ele morreu, ele voltou para enfrentar o problema e ainda teve que fazer um poder lá que ia ter que ter ajuda literalmente de todas as pessoas da Terra para ajudar ele. Então, esse momento da ressurreição é o momento em que o herói vai realmente mostrar para que ele veio. Ele vai realmente mostrar quem ele é. Sabe no 10º passo que ele teve que mostrar esse caráter mais íntimo dele? É esse momento, até isso ele vai usar, até o caráter mais íntimo dele. É um momento em que vai mostrar os caracteres éticos dele, vai mostrar os poderes dele, vai mostrar as capacidades físicas, mentais, emocionais, tudo, absolutamente tudo vai ser colocado à prova, inclusive os aliados e inimigos. Tudo vai ser colocado à prova. Esse é o momento mais épico da história da jornada do herói, porque é nesse momento em que a gente vai ver verdadeiramente quem é aquele herói. É nesse momento que a gente vai identificar verdadeiramente quem somos nós. É nesse momento em que a gente vai olhar para a gente mesmo e a gente vai falar, caramba, eu vou conseguir e olha tudo pelo que eu passei e olha quem eu sou. Bom, pessoal, passou o 11º passo, vamos para o último passo agora da jornada do herói, que é o 12º passo, que é o retorno com o Elixir. Nesse 12º passo, agora o herói passou por tudo e ele vai voltar para o seu status quo. Lembra do primeiro passo, o status quo? O estado de zona de conforto? Então,
ele vai voltar para o seu status quo, ele vai voltar, vamos supor que para uma cidade, no caso de algumas histórias. Sabe no Senhor dos Anéis, quando os heróis voltam para a sua vila, né? O Frodo volta para a vila dele lá, né? dos pequenininhos lá, que eu esqueci o nome agora. Mas quando ele volta lá para a sua vila, lá, calma, calma, tudo muito tranquilo. Quando ele volta para aquilo lá, ele vai para o 12º passo, que ele vai retornar com o Elixir, em que o herói, ele não é mais aquele herói. Lembra aquele herói que a gente conheceu no primeiro passo? Não é mais o mesmo, é outro agora. Ele é outra pessoa, é outro ser. Tá? Tanto nas histórias que a gente lê, ou joga ou assiste, ou a gente mesmo. Quando a gente passa por uma coisa na nossa vida muito complicada, muito pesada, quando aquilo passa e a gente finalmente pode respirar, bom, é agora. Agora é o momento da gente voltar para essa zona de conforto. E esse momento também é um momento de reflexão também. Você vê que tem 3 momentos de reflexão na jornada do herói. Aí tudo se passou e agora ele aprendeu tudo, ele aprendeu o que ele é capaz, ele aprendeu o que ele pode. E nesse momento, é um momento em que, em algumas histórias, se abre espaço para, talvez, uma nova retirada da zona de conforto e um possível retorno à segunda fase da jornada do herói. E aí que a gente vê, por exemplo, Vingadores, em que os heróis já tiveram que passar pelo filme 1, 2 e 3 ali das histórias individuais deles, mas eles agora estão na zona de conforto deles, superaram tudo que tinham para superar, mas aconteceu que novas histórias vão surgir. Aí tem o Vingadores 1, 2 e 3 e 4. Né? Vingadores Guerra de Ultron, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E nessas histórias dos Vingadores é uma outra jornada dentro da jornada. Olha só que interessante. É um Inception da jornada do herói. Quando o herói ele tem os seus desafios ali, no caso dos heróis dos quadrinhos, tem os seus desafios individuais, eles terminaram os desafios individuais dele, não tem mais desafios individuais, e agora tem esses desafios coletivos ali dos Vingadores, né, em que eles vão para uma nova jornada. Eles encerram a jornada do herói dele, mas eles começam uma nova jornada, porque mesmo eles tendo crescido, mesmo eles tendo aprendido muito, eles descobrem que eles têm novas coisas a aprender. Que é muito parecido com a gente. Sabe quando a gente passa por todo esse problema, por tudo isso que acontece na nossa vida, às vezes grandes problemas que acontecem na nossa vida, tudo passa, a gente fica mais tranquilo. Só que aí a gente descobre que a gente ainda tem muito a aprender. A gente descobre que a gente ainda tem muito a fazer na vida. A nossa vida não é só esse problema. A nossa vida não é só isso que se passou. A gente ainda tem muito a fazer, a gente ainda tem muito a aprender. E é aí que é cíclico, vai se reiniciar essa jornada. E novas jornadas vão surgir na nossa vida. Tá? Assim como nos Vingadores, teve ali os filmes individuais, né? Homem de Ferro 1, 2 e 3, por exemplo. Homem de Ferro 1, 2 e 3, aí chegou Vingadores. Aí Vingadores Guerra de Ultron depois. Né? Foi Homem de Ferro 1 e 2, aí Vingadores, depois Vingadores Guerra de Ultron, ou seja, novas jornadas vão surgindo, novas coisas você tem que aprender e você descobre que essa jornada do herói é cíclica, ela sempre vai voltar, sempre vai retornar, você sempre vai ter coisas novas a aprender, você sempre vai se tornar uma pessoa cada vez melhor e melhor. Ou seja, a jornada do herói, de Joseph Campbell, também fala um pouco sobre o aprendizado constante que a gente tem que ter na nossa vida. Esse ciclo de aprendizado, o ciclo da jornada da vida. Então, a jornada do herói fala não somente de heróis, mas da nossa vida.